Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações, promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente. Muitas bênçãos para todos. Vamos nos preparando para esse momento, apreciando a música de Mozart e aqueles que desejarem magnetização da água, por gentileza, já coloquem-na dispostas nas proximidades em que se encontram. Já já iniciaremos o nosso trabalho efetivamente. Bom, boa noite, muito bem-vindos. Às 19 horas, vamos iniciar o nosso encontro, fazendo a nossa prece inicial, e convido a todos para nos acompanhar, a fim de formarmos esta equipe que trabalha nos dois planos da vida. Amigo Jesus, nestas horas em que buscamos nos reunir contigo, apresentamos com as nossas vibrações para que possamos somar de alguma sorte, juntamente aos benfeitores que estão nos acompanhando. Que de nós possa partir vibrações positivas para alcançar os nossos objetivos. Temos as nossas particularidades naturalmente. E aqui pedimos por elas, Mestre, para que tu nos atenda a esses nossos irmãos a quem estamos endereçando o pensamento agora e que nos são muito próximos. Para que depois disto, de nós irradiarmos para esses que são os nossos afetos mais próximos, possamos nos dedicar inteiramente à irradiação que faremos a seguir aos outros. Assim, querido Mestre, na presença desses benfeitores, que em teu nome vêm trazer as suas bênçãos e vêm também buscar em nós a nossa doação, que sabemos ser pequena, mas é o que temos, Mestre. Portanto, perdoe-nos a nossa pouca capacidade. Em teu nome e em nome desses benfeitores, iniciamos a atividade desta noite. Assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17. Na instrução dos Espíritos, é a virtude. Esse capítulo é Sede perfeitos. Então, na virtude, o item 8, assim se expressa François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadear-se. Adivinham-na? Ela, porém,
se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia. Ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e odiosas covardias. Em princípio, o homem se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Aí está uma bela página exortando-nos a virtude. Virtude que se expressa de N formas. Busquemos, portanto, nos construir criaturas virtuosas, dar um pouco de nós aos nossos irmãos. E aqui, nesse encontro que temos todas as semanas, às 19 horas, nas quartas-feiras, é um exercício para tal. Ainda não alcançamos essa virtuosidade, mas estamos a caminho, estamos nos esforçando. Reunimos-nos aqui, cada um onde quer que se encontre, através dessa plataforma, justamente para dulcificar os nossos sentimentos, para sensibilizarmos-nos com relação ao nosso irmão em necessidade. Vamos à nossa irradiação, portanto. Amado Jesus, é nestas leituras que vamos nos encontrando e aquilatando as nossas capacidades. São através destes textos, destas mensagens soberbas, que nós outros vamos nos aperfeiçoando. Talvez não consigamos experimentar nos dias de hoje alguma virtude um pouco mais caracterizada. Mas aqui estamos para oferecer o que há de melhor em nós, as nossas melhores vibrações, os nossos pensamentos harmonizados e conectados com os pensamentos dos benfeitores que estão nos assistindo. Que venhamos firmar a nossa convicção e, sobretudo, mantermos-nos atentos às informações que vamos colhendo aqui e ali para melhor selecionar aquelas que nos sejam favoráveis. Portanto, querido mestre,
em teu nome, aqui rogamos pelas criaturas que nos solicitaram orações. Elas estão nos nossos apontamentos ou estão desfilando em nossos pensamentos nesse instante. Atenda-os. Eles estão no plano físico ou no plano espiritual. E sei que as nossas vibrações alcançarão essas criaturas, porque elas estão sendo potencializadas pelos benfeitores que estão nos acompanhando. Também te peço pelas criaturas que estão enfermas. As enfermidades diversas, das mais simples às mais complexas, enfermidades terminais, onde a criatura vai se despojando de suas vitalidades para se encaminhar para a desencarnação. Quero te dizer que muitos não compreendem esse processo. Mas aqui viemos te pedir compaixão e misericórdia para essas criaturas que, não compreendendo, amaldiçoam o Pai, amaldiçoam os profissionais de saúde e até mesmo amaldiçoam a ti, Mestre. Eles, não compreendendo e não tendo a resignação, e também não tendo o conhecimento ou a percepção da vida espiritual, imaginam, pelo seu apego às coisas materiais ou às criaturas, não deveriam desencarnar. Mas quem somos nós, querido Mestre, para irmos contra os desígnios de Deus, quando tu nos ensinou naquela majestosa caminhada que tu fizestes até o Gólgota, ali tu deixou uma lição que muitos de nós negam em aprender. A resignação, a confiança irrestrita em Deus. Deveríamos agir assim, mas não é ainda. Por isso, querido Mestre, venho te pedir por essas criaturas que, não sendo resignadas, debatem-se em si mesmas para se manter nesta vida física, que é temporária. E quando o desfecho acontece, descortina-se a esse nosso irmão que está desencarnando uma nova realidade. E queremos que nesta nova realidade esse nosso irmão seja recebido pelos seus amores, pelos benfeitores, para dar-lhes a sustentação vibratória, a fim de transitar com menor dificuldade nesta hora de mudanças de plano. Aos que aqui ficam saudosos e chorosos, venho te pedir a assistência dos benfeitores, a fim de que sejam consolados em suas dores, na sua saudade. Mas também peço, amigo Jesus, pelos nossos irmãos que, podendo fazer o bem, optaram pelo mal. Eles não sabem o que estão semeando. Talvez eles nem saibam que estão fazendo uma semeadura. Suas mentes estão em desalinho, seus corações estão endurecidos, fechados em si mesmo pela sua carga de egoísmo e de orgulho e de tantas outras imperfeições. Misericórdia e compaixão, venho te pedir por eles, para que as nossas preces fiquem depositadas a favor dessas criaturas, porque um dia elas irão necessitar. Também te peço pelas suas vítimas, tão esquecidas por muitos de nós, mas é necessário envolvê-las nesse amor, nesse carinho, recepcionando-as, solidarizando-nos com essas criaturas, embora elas se encontrem nessa qualidade de vítimas. Que elas possam compreender o sucedido, o acontecido, e busquem, nesta compreensão, refazer os seus passos
fazer uma autoanálise e aquilatar o quanto há de participação dela mesma nestes atos funestos. Por outro lado, mestre, temos um sem número de nossos irmãos em profundas depressões. Alguns saindo da depressão pelo suicídio. Estão equivocadas, naturalmente. Mas na sua ótica e nas suas dores e sofrimentos, elas imaginam que, cessada a vida do corpo físico, as suas dificuldades desaparecerão. Perdoe-as. Porque a realidade que se apresenta a estas criaturas é totalmente diversa. Desapontam-se, porque o tentame não lhes livrou daquilo que as oprimia, pelo contrário. Essas opressões se tornaram agora mais agudas, mais destoantes e, portanto, sofrem em dobro. Dobro porque aqueles que aqui ficamos, saudosos, com os corações partidos, chorando em muitos momentos, não compreendendo o gesto extremado, acusamos-os de fracos, de não acreditar em Deus, na espiritualidade. Ora, quem somos nós para julgar a intimidade do outro? Perdão a todos nós, mestre. Quero também te dizer que graça no meio da humanidade, ainda com muita ênfase, os abortos delituosos. Perdão por eles, mestre. Talvez eles não consigam se perdoar, mas aqui estamos, em nome deles, te pedindo que perdoes, que interceda junto ao Pai por misericórdia, por compaixão. Um dia despertarão, e nesse dia, desse despertar, não será um dia radioso, nem ensolarado, porque conhecemos a lei de causa e efeito, mas podemos suavizar as suas dores. Podemos levar um pouco de luz nesse dia que se apresentará. É a nossa prece, é a nossa vibração. Acolha as nossas súplicas. Aqui não estamos a julgar quem quer que seja, mas pedindo que tu interceda por eles, por estes fatos, como intercedemos por aqueles que cometem crimes, assassinatos, que corrompem a sociedade humana, que desviam verbas para aniquilar milhares de pessoas em um único ato. É assim que nós pedimos, mestre. Ainda estamos nesse mundo de provas e expiação e ainda não sabemos nos conduzir. Portanto, a nossa crise que hoje experimentamos é uma crise que nos enseja mudanças permanentes, principalmente no campo da moralidade. Por isto, também te peço, por essas criaturas todas que estão nessa miséria moral, hebetados, aferrados ao poder, aos amoedados, buscando enriquecimento ilícito, plantam urzes na vã tentativa de colher frutos saborosos e flores perfumadas. Assim não será. Por isso aqui estamos intercedendo por eles, mestre. Pode parecer algo sem importância orar por essas criaturas, mas um dia tu nos ensinou que deveríamos amar os nossos inimigos, os nossos adversários, perdoar, ser caridosos para com eles. É isso que estamos fazendo. E para tal, muitas vezes precisamos passar por cima de sentimentos nossos,
que são sentimentos contrários, do revide, da raiva, do rancor, até mesmo do ódio. Mas aqui estamos justamente para dulcificar os nossos corações e pacificar os nossos sentimentos. Porque este é o exercício que tu nos pede e é o testemunho que Deus espera que nós prestemos. Estamos junto a essas criaturas, porque ainda não aprendemos a valorizar o bem tanto quanto desejávamos. Por isso que estamos lado a lado com o mal. Ainda não nos afeiçoamos ao bem e, portanto, precisamos da ocorrência do mal a fim de que venhamos a valorizar o bem. Graças te damos, Mestre, porque já temos um pouco dessa lucidez, não a lucidez completa, mas já conseguimos perceber que a tua mensagem e a mensagem que os Espíritos nos trazem através da codificação por Allan Kardec e os benfeitores já cala um pouco mais fundo em nós. Amigo Jesus, venho te pedir pelos nossos irmãos que se encontram em profundas e dolorosas provações. Vivem momentos terríveis. Os que estão aprisionados pelos vícios, todos eles, perdem a sua própria personalidade. Vivem hebetados, fora de si, agredindo-se e agredindo os seus. Misericórdia e compaixão. Ainda, os nossos corações não se sensibilizaram ao ponto de ficarmos chocados e tocados pela sensibilidade e pelo amor quando observamos vis-à-vis estas cracolândias que existem nos grandes centros. E as criaturas nos pequenos povoados, tornando-se inúteis no seio da sociedade humana. Venho te pedir por eles e por nós outros que ainda não nos sensibilizamos para termos compaixão com essas criaturas, para incluí-las em nossas preces diárias. Ainda estamos tão preocupados com os nossos que esquecemos que estes que estão escravizados pelos tóxicos, pelos vícios, são nossos irmãos. Quiçá um dia possamos fazer a mesma pergunta que alguns fizeram quando te encontraram. Mestre, quando foi que fomos te visitar na Cracolândia? Levar a palavra de amor? E tu poderás nos responder: foi quando tu foi lá visitar aquelas criaturas e em meu nome estendestes uma bênção para eles. Talvez eles não nos escutem, mas podemos abençoá-los à distância, porque esse é o nosso trabalho: irradiação, irradiar vibrações que alcancem essas criaturas onde quer que elas estejam, em qualquer parte do nosso planeta. Tanto quanto venho te pedir pelas criaturas que estão passando pela prova da fome, espiando passados que não nos compete analisar, mas compete sim a nós observar a fome do outro e nos comparar com elas, o quanto desperdiçamos de alimentos. Um dia tu narrou uma parábola do Malrico e Lázaro, mas nós achamos que aquilo é só uma parábola. Os Lázaros encontram-se por toda a parte e os ricos também. E de nossas mesas, talvez essas migalhas serviriam para ser o divisor de águas entre a morte iminente e a continuidade da existência. Perdão, mestre.
nossos corações ainda são uma pedra. Ainda não conseguimos sensibilizar-nos. Penso em Ti todas as noites e imagino o trabalho que Tu tens para fazer com que nós outros despertemos para trabalhar na Tua seara. Seara esta que nos oferece inúmeras oportunidades de evolução. É tão bom contar contigo nestas horas em que oramos pelos outros. Mas, e as nossas ações? É necessário sair do campo mental para o campo das ações práticas. Ajude-nos, Mestre, a fazer isto, para que, além de orar, de imaginarmos as ações, de vibrarmos em favor delas, saibamos também oferecer as nossas mãos e braços, efetivamente, para atender às necessidades das criaturas. Outros tantos estão aí, sofrendo enormemente pelas agressões dentro dos lares, normalmente as crianças e jovens, mas também os adultos, porque estamos em um momento em que praticamente perdidos em nós. É porque não suportando essas cargas deletérias que nos alcançam pelo mal, nos afinizamos a essas criaturas maléficas e levamos para dentro dos nossos lares a violência. Violência física, violência psicológica. Alguns fatos, alguns casos narrados em nossos noticiários dão-nos conta de verdadeiros assassinatos com requintes de crueldade contra um indefeso. Que loucura é esta, Mestre? É a loucura dos fins dos tempos? Está chegada a hora de Deus separar os bons e os justos dos maus e ímpios? Ajude-nos a ter discernimento mais aclarado, para que não venhamos a nos envolver em situações constrangedoras que não nos auxiliarão em absolutamente nada. Nesta hora, querido Mestre, em que vamos nos aproximando do nosso final, quero pedir-te que envolva todos os nossos dirigentes, administrativos e políticos de todas as nações e em todos os seus setores. Porque esses enfeixam em suas mãos uma certa porção de poder, poder temporal, mas que dali ações boas poderão ser colocadas em prática. Como conhecemos todas as ações más que alguns poderosos estão hoje se louvando de praticá-las. Perdão a eles. Que as nossas vibrações alcance-os, envolvendo-os nessas vibrações, porque um dia eles cambiarão de lado e aliar-se-ão a Deus. O Deus bom, o Deus justo, o Deus misericordioso. Quero também te pedir, pelos nossos irmãos que estão nos presídios, sentenciados pelo homem, que eles possam se arrepender, perdoarem-se, reparar o mal que praticaram, e para tudo isso é necessário muita energia e muita coragem. Por isso estamos pedindo por eles.
Um dia eles irão se ajustar à lei de Deus. E é nesse momento crucial em que terão que testemunhar a sua mudança efetivamente. Senhor de todos nós, Pai de amor infinito, tenhas misericórdia desta humanidade. Aqui te pedimos misericórdia e compaixão para essas criaturas que fomentam guerras, guerrilhas, que as executam, levando o terror à grande parcela de população. Estamos nessa transição em que nós, nessa loucura que alguns se deixam envolver, atormentando-nos mutuamente. Quantos e quantos perecem nestas contendas violentas, como a violência urbana, onde o homem hoje é o maior predador dele mesmo, quando deveria ser o que mais amasse o seu semelhante. Assim, querido mestre, encerramos o nosso encontro agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a cada um que aqui está, pedindo que os benfeitores derramem as suas bênçãos sobre cada um e sobre cada um que esteja presente em seus lares, que estão sendo abençoados nesse instante, atendidos em suas necessidades espirituais, magnetizando as águas expostas. Muito obrigado, mestre, pelo dinamismo com que esses benfeitores estão nos atendendo, pela sua misericórdia, a sua compaixão, para adentrarem-se aos nossos lares e ali estender as suas bênçãos para nos atender efetivamente. Te agradeço por esse presente que tu estás nos dando nesse instante. E envolvidos todos nós nessas vibrações amorosas, elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a existência e a vida, agradecendo os eventos de vida que nos alcançam todos os dias e que saibamos desenvolver a nossa inteligência para retirar os preciosos ensinamentos que elas contêm. Muito obrigado, mestre. Assim seja. Agradeço-vos a presença, o carinho com que nos receberam, convidando-os para amanhã, 9 horas em ponto, nos encontrarmos em mais um momento diário de oração. Os benfeitores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade esparzem essas bênçãos para alcançar a todos nós e a todos aqueles a quem endereçamos os nossos pensamentos. Até o próximo encontro, com a permissão de Deus. Boa noite.